Flamengo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter que acompanha o dia a dia do Flamengo, o Léo Burlá. Fala, Burlá. Fala, Pedro. Tudo certinho? Como sempre, Flamengo animado. Vamos embora. Tudo certinho. Estou também aqui com um convidado especial, o nosso colunista Rodrigo Coutinho. Tudo bom, Coutinho? Fala, Pedro. Tudo bem com você? Um abraço para você e para o Léo também, para a galera que nos acompanha. Vamos falar um pouquinho aí desse tema polêmico, né? Gera muita discussão nas redes sociais, principalmente. Pois é. A gente vai começar hoje com um tema que ele é um tema constante aí nesse Flamengo, né? Mas que na semana passada foi alvo de uma declaração, entrevista do Rogério Ceni, que falou que Gabigol e Pedro podem sim jogar juntos. Ter os dois juntos tem sido, e foi ao longo da temporada passada, algo que o Rogério não apostou muito, né? E isso acabou gerando, né, bastante críticas contra ele, tanto de imprensa como de torcida, nas redes sociais. Então eu começo fazendo essa pergunta para você, Coutinho. É possível ter Gabigol e Pedro jogando juntos no ataque? Totalmente. Inclusive, são jogadores que têm características que se completam, né? O Gabigol é um cara de circular a intermediária, ele é aquele... Toda vez que eu vou fazer alguma análise ou aprofundar um pouquinho mais no Gabigol, eu lembro muito dos atacantes dos anos 90 do Brasil. Ele lembra muito pelo estilo de jogo. São jogadores de muita mobilidade, são jogadores um pouco anárquicos com relação ao posicionamento, né? Ele não guarda muita posição, tanto é que quando o Domenech foi técnico do Flamengo com ataque posicional, ele teve muita dificuldade para se ambientar naquilo ali, porque o futebol dele rende a partir disso, dessa liberdade de movimentação, de buscar ali o lado direito do campo. Ele mesmo cria o espaço que ele vai atacar num segundo momento. E o Pedro já é um jogador mais fixo de área. Não que o Pedro não saiba sair da área e jogar, fazer uma tabela, ele é um centroavante bem técnico, mas é um jogador que o melhor dele você vai ter ali dentro da área, né? Jogando de costas, aquela finalização de um toque ou aquela preparação para o companheiro que vem de trás. Então, a pergunta simples é: Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Óbvio que podem jogar juntos. O encaixe do restante do time acho que é o centro dessa discussão, porque aí a gente vai falar de Bruno Henrique, vai falar de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, naturalmente, automaticamente a gente acaba tendo que falar sobre isso, mas se no mundo ali dos dois atacantes jogarem juntos, é perfeitamente possível. E, Burlá, qual que você acha que tem sido aí o obstáculo para o Rogério Ceni usar Pedro e Gabigol juntos com uma frequência grande, né? Você acha que é uma coisa que, na sua opinião, né, deveria acontecer com mais frequência? Uma alternativa que poderia ser estudada até para um time titular, para um time que inicia os jogos? Ou você vê mais como uma mudança de uma situação mais específica? Cara, eu acho que o obstáculo é quem tirar, né? Eu acho que todo mundo está convencido. O Rogério tem certeza que os dois podem jogar junto, não tenho a menor dúvida disso. O problema, o doce problema para o Rogério é quem que ele tira, sabe? Eu continuo crendo que a gente vai, daqui a 3, 6, 9 meses, vai estar falando da mesma coisa. Gabigol e Pedro podem jogar juntos, por que não jogam juntos? Porque acho bem difícil que o Rogério monte um time a partir dessa alternativa. Continuo achando que o Pedro, a princípio, vai começar como uma alternativa. É óbvio, o Gabigol toma seus cartões, eventualmente pode ser convocado para a seleção. O Pedro vai jogar sempre, sempre. Começar jogando são outros 500. Eu acho que o drama do Pedro, cara, é quem o técnico tira para colocá-lo, sabe? É muito complicado. E você imaginar o Gabigol perdendo a posição, cara, com o status que o Gabigol tem dentro do clube, a importância que ele merecidamente, né, conquistou. É muito difícil você imaginar uma troca pura e simples, assim, o Gabigol vai para o banco e o Pedro é meu titular agora. Acho bem difícil mesmo.
Eu vou te botar na berlinda aí, Bula. Você não tiraria ninguém para fazer essa dupla de ataque? Cara, eu gosto muito do Pedro. Eu era setorista do Fluminense quando o Pedro pintou. E assim, eu gostava demais dele, demais do futebol dele. E quando o Flamengo fez aquelas contratações de impacto no início de 2020, que veio Léo Pereira, Gustavo Henrique, veio uma turma grande, agora vai me escapar alguém, Thiago Maia. Eu lembro que meus amigos me perguntavam e tal, eu falei, cara, para mim, o jogador aí é o Pedro. Desses todos aí que o Flamengo trouxe, para mim, quem é o craque é o Pedro. Agora, Pedro, falando do teu xará aqui, rapaz, me dói no coração, mas eu não consigo tirar alguém no momento, assim, se eu fosse o Ceni, não sou, eu também teria muita dificuldade, cara, em fazer essa manobra, de verdade mesmo. Acho que o Pedro vai jogar sempre, assim, não tem drama. O Pedro vai jogar toda hora, mas já que a gente está falando, né, numa vaga começando, acho dramático, assim, você, sabe, imaginar. Eu, por exemplo, eu não tiraria o Everton Ribeiro nunca do meu time. Eu não tiraria o Arrascaeta nunca do meu time. Então, assim, daí a gente já vai eliminando possibilidades e vê que a situação do Pedro é difícil pra caramba mesmo. É bacana o Léo falar essa questão do Everton Ribeiro, porque é o seguinte, eu lembro bem que quando o Everton estava mal, né, na fase final do Brasileirão do ano passado, se falava muito isso. Mas por que não tira o Everton Ribeiro, recua o Gabigol e coloca o Pedro? Porque simplesmente, assim, o Gabigol é um jogador totalmente diferente do Everton Ribeiro, né? Você não pode querer que o Gabigol faça aquilo que o Everton faz. O Everton é um meia, é um jogador que sai dali da direita para o centro, mas é um cara de condução de bola, de último passe, de visão de jogo, do drible curto. O Gabigol é muito mais explosivo, é um cara muito mais da parte final do campo. Então ele não vai construir as jogadas que o Everton Ribeiro construiria, mesmo no momento ruim. Os piores jogos do Everton Ribeiro, não teve um jogo que o Everton Ribeiro não construiu uma jogada, não deu um passe para deixar um companheiro numa boa condição. E por aí vai. Essa questão passa muito pelo esquema tático também que vai ser implementado. Eu também já ouvi muita gente falando, por que não bota então o Gabigol como ponta direita, o Bruno Henrique como ponta esquerda, o Pedro de centroavante, aí já que você recuou o Arão para a zaga, você coloca o Gerson de primeiro volante e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro como meias, né, ali por trás desse trio de ataque. Ok, acho que é até uma boa alternativa. Não acho impossível que dê certo essa alternativa. Mas o Gabigol, ele não pode ficar muito restrito também ao lado direito do campo, somente a jogar como ponta, e aí quando o Flamengo for atacado, ele vai ter que voltar por ali para marcar o lateral adversário ou para fechar aquele espaço. O Flamengo marcando por zona, ele não teria que acompanhar o adversário o lateral adversário até o final, mas teria que fechar aquele espaço ali. Por mais que o Flamengo seja um time que passe 60% a 70% dos jogos com a bola no pé, chega um momento do jogo que o adversário vai acabar ficando um pouquinho mais com a bola, vai te atacar, e o Gabigol não vai te dar isso pelo lado, ele não vai fazer essa recomposição. Para o Bruno Henrique fazer do outro lado, às vezes já há um problema, e dirá 2 pontas com essa característica. Você sobrecarregaria muito o sistema defensivo. Então, eu vejo os dois jogando junto nessa hipótese do 4-4-2, 2 atacantes. Mas aí entra esse problema. Quem é que sai do time? Bruno Henrique vai sair do time? Você vai perder um jogador com essa característica, com essa velocidade, que te dá essa dinâmica de jogar como um segundo atacante ou jogar aberto pelo lado esquerdo? Como o Léo falou, Everton e Arrascaeta, você vai tirar esses caras do time? Né? São jogadores muito acima da média do futebol brasileiro. Então, realmente, é um beco sem saída. É um problema que muito treinador gostaria de ter, né? Porque você tem 2 atacantes, 2 centroavantes como Gabigol e Pedro. Acho que não há time no Brasil que tenha esse nível de atacantes ali. E o curioso é o seguinte, toda vez que o Pedro entra, ele quase sempre dá resposta. Né? Teve jogo que o Flamengo precisava do gol, precisava de presença na área, e o Pedro entrou e fez o gol. O Pedro entrou e às vezes jogou até melhor do que o Gabigol vinha jogando. Isso não quer dizer necessariamente que o Gabigol vai perder a posição. O Gabigol hoje, talvez a gente não tenha muito essa noção, porque a gente está vivendo a história. Mas daqui a algum tempo a gente vai ter essa exata noção. Eu não tenho dúvidas que o Gabigol hoje ele está entre os 10 maiores jogadores da história do Flamengo, por aquilo que ele construiu ali nesse tempo que ele está no clube.
Eu sei que muita gente pode achar isso precipitado, mas qual foi o jogador, né, que, na história de qualquer clube do futebol brasileiro, tenha feito 2 gols em 3 minutos numa final de Libertadores como aquela que o Flamengo estava jogando contra o River? Qual é o jogador que tem a média de gols que ele tem, a identificação com a torcida? É muita coisa em pouco tempo de clube, né? 1 ano e meio, 2 anos de clube aí, e um jogador jovem, tá antes ainda da metade da sua carreira, tem muita coisa para construir ainda, difícil ele perder posição no time mesmo. Deixa eu só, Pedro, posso pegar uma carona rápida aqui na fala do Coutinho? Claro, pô. Só segura aí, a gente só vai fazer um intervalo rapidinho, 1 minutinho a gente tá de volta e aí você emenda. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala, galera, estamos de volta aqui com o podcast UOL Flamengo. O Coutinho estava falando do Gabigol e continue por lá, por favor. Não, é porque assim, o Coutinho sugeriu aí, é o Dream Team, né? Qualquer torcedor do Flamengo apoia essa ideia, é evidente. Só tem uma pessoa no mundo que não apoia essa ideia, que é o Gerson, que ele tá lascado. É a única pessoa no mundo que não quer isso de jeito nenhum, é o Gerson. Era só para pontuar isso mesmo. E sobre o Gabigol, cara, eu concordo muito. O Gabigol, para mim, eu vou além. O Gabigol tá brigando, sei lá, cara, entre os 5 maiores jogadores da história do Flamengo já. Ano passado eu participei fui convidado por um colega do Globo, eles fizeram uma lista, eu não me lembro se eram os 11 maiores da história do Flamengo, os 20 maiores, alguma coisa assim. Aí eles chamaram um montão de jornalistas e rubro-negros ilustres, etc. Cara, eu botei o Gabigol, depois eu checo aqui bonitinho, mas eu mandei a minha lista com o Gabigol, salvo engano, em 4º, 5º. Acho que ele perdia para Zico, Leandro e Júnior na minha lista, salvo engano. Então, assim, o Pedro ainda tem que lidar com isso, cara, porque o Gabigol é gigantesco no Flamengo. O que esse cara conseguiu de 19 para cá, em 2 anos, é uma coisa de maluco, cara. Ele é imenso, ele ganhou um vulto imenso no Flamengo, e óbvio que isso pesa. É óbvio que além da bola dele, pesa o tamanho dele, o quão grande ele se fez no clube em tão pouco tempo, sabe? Então, a parada pro Pedro é duríssima, cara, é muito dura. E como o Coutinho disse, o Pedro sempre responde, é impressionante, né? É impressionante, não tem dessa, tô no banco, desanimei, larguei de mão da parte física. Não, você bota o Pedro, é impressionante, ele responde... É impressionante, cara, é impressionante. O Pedro contra o Rezende, 9 fora a fragilidade do adversário, o cara tava 15, 20 dias de férias, nem parecia, cara. Ele entrou bem demais, jogou bem demais, sabe? Jogou bem demais. Ele criou umas 3, 4, 5 oportunidades de gol, uma mobilidade danada, se mexendo para lá e para cá. E um jogo, assim, fácil, né? Um jogo que muito jogador pode até meio que botar o pé no freio, tô voltando agora, vamos lá, né? Vamos retomando aqui devagar. E ele voltou voando, sabe? Ele voltou voando. É muito louco que o Pedro pode ir para a seleção e pode não ser titular do Flamengo, né? Mas é um cenário super plausível, super plausível. Então, e aí eu te pergunto, Léo, para um jogador do nível do Pedro, né, que é, aí, sem dúvida, um dos 3 melhores centroavantes que a gente tem no país, é um cara que o Tite gosta muito, né? O Tite vê no Pedro uma característica que ele não tem em outros jogadores. Não é uma característica fácil de achar, é um cara que pode mudar um pouco o jeito dele jogar, trazer uma presença que o ataque escalado por ele normalmente com o Firmino, com o Jesus, nem sempre tem. E apesar dele ser bastante utilizado no Flamengo, ele não começa as partidas, né? Não chega um ponto que isso pode incomodar um jogador desse nível, do cara parar e falar, olha, não importa onde eu esteja, eu preciso começar jogando. Eu sou um dos melhores centroavantes brasileiros na atualidade e eu preciso jogar.
o Pedro, assim, pessoalmente, ele é um rapaz super de boa, assim, bom de dia a dia, sabe? O pessoal gosta dele, ele é muito educado, muito... um cara legal, bacana, assim. Eu acho que pode ser que em algum momento incomode, mas aí tem que fazer uma equação também, beleza. Eu jogo quase todos os jogos, não começo como titular, estou no melhor elenco do país, sou campeão de tudo, estou indo para a seleção mesmo assim. Aonde eu vou ter essa condição, sabe? Eu acho que é uma pergunta que ele deve fazer pela carreira dele. Eu acho que ele tem que fazer essa pergunta. Só que eu acho que é uma resposta difícil, sabe? Quem daria essa condição para ele de ser campeão de tudo, de ir para a seleção sendo banco do clube, cara? Isso é uma maluquice, sabe? Ele não é banco do Barcelona, do Messi, sei lá. Ele é banco do clube brasileiro. É uma situação bem única, vamos dizer assim. Eu acho que ele se faz essa pergunta, mas eu acho que a resposta que ele dá para ele mesmo cara, eu acho que eu não tenho nenhum outro lugar vai me dar a condição que eu tenho aqui, sabe? Acho que em uma hora ele vai sair, é evidente, mas acho também que agora, a gente está em 2021, falando em Copa 2022, é um momento que o cara já começa a calcular os passos com muita calma, com muita frieza. Se ele se aventura agora, sabe? Vou sair do Flamengo, preciso jogar de qualquer maneira. É óbvio, ele tem que confiar no taco dele, mas dá errado, ele pegou também a seleção, o passaporte que ele pode carimbar para o Catar e pode jogar no lixo também. É um momento delicado para o jogador. Ele está pensando na Copa, sabe? E ele está confortável, joga quase todo jogo, faz seus golzinhos todo jogo, o Tite adora ele, ganha em dia, joga no clube de maior torcida do país. Ruim não tá também, né? Coutinho, você vê o Pedro como um centroavante que pode eventualmente ser um centroavante de ponta no futebol europeu? Você vê ele como um cara que pode jogar no Barcelona, no Real Madrid, ou você acha que ele vai alçar voos mais baixos? E é curioso, né? Porque a gente existe uma tendência de que ele esteja em convocações da seleção com uma frequência maior do que o cara que é titular na posição dele no clube que ele joga, por uma questão de característica, de preferência do Tite, de personalidade mesmo. Como você vê esse futuro da carreira do Pedro se encaminhando aí nos próximos anos? Eu acho o seguinte, acho que houve um erro de avaliação com ele na Europa, né? Eu acho que a Fiorentina não teve a paciência que poderia ter tido com ele, que é uma coisa normal. O clube brasileiro erra com isso, o clube europeu também vai errar. Ele teve uma lesão muito grave, então ele demorou um tempo ainda a voltar aquele Pedro lá do início no Fluminense, e ele só voltou a jogar naquele nível agora no Flamengo. Eu não acho que ele seria, por exemplo, um 9 top no futebol mundial, né? Apesar de achar ele muito bom, apesar de achar ele com condição de ser um 9 da seleção brasileira. Mas a questão é o seguinte, será que ele precisa disso para jogar num clube top? Porque a gente tem vários times aí históricos e campeões ao longo da história no futebol europeu que tiveram camisas 9 inferiores ao Pedro, né? Jogadores que jogavam menos que o Pedro. Então talvez o entorno dele seja realmente muito bom e ele seja vamos colocar assim, no nível mundial, um coadjuvante de luxo, assim como acho que seria também na seleção brasileira. É realmente muito complicado a gente projetar essa questão de mercado, né, para o Pedro, porque se você for ver bem, a situação dele é uma situação muito específica. O Pedro é um cara, acho que ele nasceu em 97, então ele vai fazer 24, ou já fez 24 anos. O Flamengo, se eu não me engano, pagou a multa rescisória dele, né? Então ele é um jogador que tem os direitos ligados ao Flamengo. E nenhum clube brasileiro tem condição hoje de bancar essa multa. Então, ele poderia sair para fora do país. Como ele sairia para fora do Brasil? Ou sendo titular da seleção brasileira e se destacando, ou então sendo titular do Flamengo e se destacando muito. Então, é uma situação assim que realmente dependeria dele ganhar mais continuidade como titular do Flamengo. Fica difícil a gente prever para onde que ele vai correr. Assim, eu no lugar dele, eu teria um pouquinho de paciência, porque eu acho o seguinte, dupla de ataque do Flamengo hoje é Bruno Henrique e Gabigol.
Bruno Henrique é um jogador um pouco mais velho, né? É um jogador que está beirando ali os 30 anos de idade. Não estou aqui condenando a carreira dele, muito pelo contrário, até porque hoje o jogador de futebol consegue estender um pouco mais o alto nível, né? Se cuidar. Mas é um cara que depende muito de força e velocidade para render. E talvez daqui a 1, 2 anos, 3 anos, ele não consiga ter esse mesmo desempenho em cima dessas valências, e aí o Pedro possa conseguir um pouco mais de espaço. É tempo para esperar? É tempo, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? O próprio Bruno Henrique, no ano passado, na temporada 2020, ele passou boa parte da temporada jogando abaixo do que pode, né? Se fosse uma temporada normal de sequência de jogos, talvez ele ganhasse ali um pouco mais de frequência na equipe. Ele tem nível para ser titular do Flamengo, é questão de esperar um pouquinho. Só um detalhezinho que me ocorreu, vocês estavam falando se o Pedro teria condição de jogar na Série A do mundo, né, nos maiores. O Pedro teve com 1,5 pé e mais um pouco no Real Madrid, só que ele machucou feio o joelho ainda na época do Fluminense e o negócio melou. Não era fofoquinha de mercado, não, era real, tinha um negócio firme para sair mesmo, só que aí ele se machucou e aí coincidiu também que ele tinha sido convocado para a seleção pelo Tite já, e aí não foi, evidentemente. Então, numa tacada só, ele machucou o joelho, não foi para o Real Madrid, não foi para a seleção. É uma semana péssima para ele. Mas as coisas, por um jeito ou por outro, estão dando certo. Acho que ele está começando a construir uma carreira bem respeitável, e é curioso que tanto ele como o Gabigol já cruzaram aquela barreira dos 23 anos, e são jogadores que seriam um investimento super alto para qualquer clube europeu, né? Isso favorece um pouco a permanência deles aqui no Brasil e no Flamengo. E, pô, nosso papo tá bom, mas quando o papo tá bom, o tempo passa muito rápido. E a gente, infelizmente, abateu aqui 20 minutos. Então, eu queria agradecer a sua participação, Coutinho, muito obrigado. Pô, Pedro, obrigado. Eu que agradeço aí a você, ao Léo também. Sempre que acharem que eu puder contribuir, é só chamar que a gente bate esse papo aqui. Valeu, Burlá. Valeu, gente. Foi ótimo. Esse foi o podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, do Pedro Lopes. A gente contou hoje com a participação do Léo Burlá e do Rodrigo Coutinho. A edição de áudio do Amer Menegas e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Terça que vem estamos de volta com muito mais Flamengo. Segue aqui com a gente.